Oi, pessoal, tudo bom, criançada? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. Que saudade! Hoje a gente vai trabalhar nos juniores a lição 5. O título da lição é Onde Servimos a Deus. Fala sobre o serviço na casa do Senhor e em outros lugares. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, que tem muito tempo de igreja, muito tempo de Bíblia, mas não pratica a palavra. Então, nessa lição de hoje, a gente vai falar sobre a importância de agir conforme aquilo que nós falamos e estudamos. Senão não adianta o nosso estudo, senão não adianta nós continuarmos indo para a igreja, né? Porque o que é válido não é nem tanto ir para a igreja, o que é válido é a gente ir para a igreja e transformar as nossas vidas, dando um bom testemunho, né? Mas para a gente começar essa lição, onde servimos a Deus, que é a lição 5, a gente vai iniciar fazendo uma oração, tá bom? Pai, estamos aqui te agradecendo por mais essa oportunidade, pedindo, Senhor, que o Senhor nos perdoe por nossos pecados, que o Senhor esteja aqui presente no meio de nós, usando nossos lábios, nossos ouvidos, nossos olhos, consagrando-nos a Ti, abrindo nosso entendimento, para que tudo que seja ensinado hoje seja para a honra e glória do Teu nome, para o reino. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Lição 5. Onde servimos a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Como eu disse no início, nessa lição de hoje, nós vamos conversar sobre onde servimos a Deus. Antes desse momento de isolamento social, nós acreditávamos que a igreja era o local que nós servimos a Deus. E isso não é uma inverdade. Mas a igreja não é o único lugar que nós podemos servir a Deus. Nós servimos a Deus no nosso dia a dia, na nossa escola, na nossa casa, com os nossos amigos e também para os adultos em seus trabalhos. Paulo, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, nos ensina na carta que ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, e eu vou ler aqui para vocês. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Nessa passagem, Paulo nos ensina que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, todas as vezes que nós nos dispomos a trabalhar para o reino, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E isso nos traz proveito, isso nos traz retorno, traz paz ao nosso coração, traz tranquilidade, traz alegria e muitas vezes traz outras benesses que nós não podemos nem enumerar. Por isso, Paulo vem nos incentivar a fazermos a obra. Nós podemos fazer a obra, como eu disse inicialmente, na nossa casa. No momento em que a gente ajuda os nossos pais, que a gente ajuda os nossos irmãos, os nossos familiares, um trabalho bem feito dentro da nossa casa, um trabalho, quando nós nos colocamos como bons ajudadores, nós estamos servindo ao reino, nós estamos servindo a Deus. Também quando nós fazemos o nosso trabalho nas ruas, nós também estamos servindo ao reino, nós estamos dando bom testemunho, o bom testemunho, as boas ações que temos em todos os âmbitos, em todos os lugares, o bom testemunho
é um trabalho, é uma forma de nós servirmos a Deus. Quando nós agimos com lisura, quando nós agimos com verdade, com sinceridade, com retidão, da maneira correta, à luz da palavra, nós estamos servindo a Deus. Principalmente, nós podemos servir a Deus quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, quando nós atendemos às suas necessidades. E, meus amados, o próximo não é necessariamente quem está na nossa igreja. Deus ama a todos, independente da religião que tenham, independente de se conhecem ou não o Evangelho. Nós temos que atender e amar as pessoas, independente da cor da sua pele, independente da sua religião, independente da sua cultura. Aqueles que são diferentes de nós são extremamente amados por Deus. Nós aprendemos isso quando lemos o livro de Jonas. Jonas era um profeta que acreditava que Deus amava somente o povo hebreu. Mas então ele recebe uma missão de ir pregar numa cidade, Nínive. E lá nessa cidade, que era uma cidade de inimigos do povo hebreu, ele percebe que Deus tem misericórdia daquele povo. Jonas leva a palavra do Senhor, o povo se arrepende, o povo ninivita se arrepende e lança sobre aquele povo, Deus lança sobre aquele povo a sua misericórdia, o seu amor, fazendo com que eles sejam perdoados dos seus pecados. Jonas não compreende isso, mas no final do livro ele entende que Deus é o Criador de todas as coisas, portanto ele ama todas as suas criaturas. Ele ama os que são crentes, os que não são crentes, ele ama aos homens, às mulheres, aos idosos, aos jovens, às crianças. Todos o Senhor ama igualmente e nada nem ninguém pode nos separar desse amor. No Evangelho de Mateus, que foi um evangelho escrito pela comunidade que seguia o apóstolo Mateus, pelo apóstolo Mateus e a comunidade que o seguia, para levar a palavra da salvação, a verdade da salvação para os judeus que não aceitavam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesse evangelho, no capítulo 25, dos versículos 34 ao 40, eu vou ler rapidinho para vocês. Vamos juntos? Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Tá vendo, pessoal? Nessa passagem, nesses versículos, do 34 ao 40, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós entendemos o quê? Nós entendemos que o Senhor, que Jesus, ele não recompensa pessoas pela religião necessariamente que elas professam ou pelo discurso que elas propagam. Não são palavras que nos levam ao reino dos céus, são as nossas atitudes, é a forma como nós nos comportamos
com o nosso irmão, com os irmãos da nossa igreja, com os irmãos de fora da igreja, com a humanidade, com a criação, a forma como nós agimos. Se na nossa ação tem a misericórdia, o amor, a benevolência, a benignidade, a gentileza. Se ao invés de termos um dedo julgador, nós temos uma atitude, nós temos atitudes que sejam a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou deixar para que vocês assistam agora a parábola do bom samaritano. Porque na parábola do bom samaritano é que nós temos com clareza a figura do verdadeiro crente. É quando Cristo, contando essa parábola, nos ensina com toda a clareza como realmente nós servimos ao reino. E que nós, a partir assistindo essa parábola, vislumbrando, visualizando tudo isso, nós venhamos a realmente tocar os nossos corações, a sensibilizar-nos e a mudar as nossas atitudes, porque isso é de fato agir conforme a vontade de Deus, e isso é de fato agirmos conforme o reino. Nesse momento de pandemia, nós podemos agir como bom samaritano. De que forma? Nós podemos mandar uma mensagem para aquelas pessoas que estão distantes, através do celular, do Facebook, do Instagram. Nós podemos também agir como na parábola do bom samaritano, com os nossos pais, com os nossos familiares, nossos irmãos, procurando sempre sermos pessoas úteis, pessoas ativas, pessoas presentes, pessoas amáveis, gentis. E assim também nós podemos nos colocar sempre como um ajudador, de prontidão, para erguer a mão, para estender a mão para a ajuda que o nosso irmão necessitar, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Não precisamos estar presente na vida das pessoas para ajudarmos. Nós podemos também ajudar à distância. E depois, quando esse momento de isolamento acabar, quando voltarmos a nos encontrar na igreja, todos nós poderemos colocar em prática, agora sim, de corpo presente, toda a ajuda, todo o auxílio que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a dispensarmos ao nosso irmão. A parábola do bom samaritano. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia havia salteadores. Os salteadores armaram uma emboscada e, quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A surra foi tamanha que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho um sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem. Por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar um estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu um samaritano voltando de uma viagem. Vendo o homem à beira da morte, ficou com muita pena e o socorreu. Cuidou de suas feridas, deu-lhe um pouco de água e o colocou em cima de seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estalagem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa 2 denários e, entregando-os ao dono da hospedaria, disse: Cuide bem dele. Tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 homens dessa história fez o que é certo aos olhos de Deus? A resposta é simples: o bom samaritano. Afinal, sempre devemos ajudar o próximo, assim como gostaríamos que nos ajudassem.
E nessa semana nós tivemos um aniversariante muito especial, o Eduardo, o nosso querido Dudu. Parabéns, Eduardo. Deus te abençoe. Lição 5. O meu amigo faz um morto reviver. Lucas 7, versículos 11 a 16. Olá, crianças, soldadinhos de Cristo. Como que vocês estão nessa quarentena? Eu espero que isso acabe logo, que é pra gente se encontrar e fazer aquela aula bem legal que a gente faz na escola dominical. Eu vim hoje aqui dar paz do Senhor para vocês. É aquela história que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Alguém lembra? Sabe quem é Lázaro? Lázaro é irmão de Maria. Então Jesus era muito amigo dele. Só que Lázaro, ele ficou doente. E Jesus estava pregando em outros lugares. Então não deu tempo de Jesus chegar na casa de Lázaro quando ele estava doente. E Lázaro morreu. E aí, o que é que vocês me dizem? Quando a pessoa morre, vocês acham que Jesus tem poder, tinha poder para fazer ressuscitar Lázaro? Pois é, Jesus ressuscitou Lázaro. As irmãs dele já não tinham mais esperança, porque quando uma pessoa morre, morreu, acabou. Mas Jesus, ele é um Deus todo poderoso, que tem o poder da morte e da vida nas suas mãos. Então, quando Jesus chegou onde Lázaro morava, já havia 3 dias que Lázaro estava morto. Ele já, fedia. Mas Jesus chegou na frente do túmulo e falou assim, Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Todo mundo ficou espantado, todo mundo ficou, meu Deus, o Lázaro ressuscitou. Então quero dizer para vocês que Jesus, ele é poderoso para ressuscitar mortos também. E aí você pode dizer assim, tia, mas hoje a gente não vê mais isso. Mas quem sabe você tem um parente muito doente, uma avó, uma tia, e aí você contando essa história para ela vai se animar, a fé dela vai voltar à existência, aquela fé que já estava morta, vai voltar à existência. Ela vai acreditar que Jesus é muito, muito poderoso e ela vai ficar sã, ela vai ficar curada, certo? Então, a atividade que eu quero de vocês é que vocês desenhem Lázaro, o túmulo e Lázaro já em pé na frente do túmulo. Quando Jesus chama ele para fora, ele já em pé. Entenderam a atividade? É isso aí que eu quero, hein? Mandem fotos. Um beijo para vocês. Muitas, muitas, muitas saudades, meus soldadinhos. Olá, criançada, tudo bem? Povo de Israel, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a tia Deise. Pensou que tinha acabado a escola bíblica? Não, ainda tem mais. Vamos lá aprender mais uma historinha? O tema da lição 6 é... Meu amigo acaba com a tempestade. Jesus e seus discípulos entraram em um barco. E Jesus disse: Vamos atravessar para o outro lado do lago. E lá poderemos descansar. Um vento suave empurrava o barco, e as ondas faziam o barco balançar de um lado para o outro. Jesus acabou adormecendo. De repente, o céu escureceu e se formou uma grande tempestade. Grandes ondas balançavam o barco e os discípulos ficaram com muito medo, porque a tempestade podia fazer o barco afundar. Os discípulos, vendo que Jesus dormiram, foram logo acordar Jesus. Salva-nos, salva-nos, Jesus! Jesus acordou e disse: Por que temas? Onde está a sua fé? Jesus foi até a frente do barco e disse: Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Quando Jesus disse isso, no mesmo instante,
O mar se acalmou, a tempestade acabou. Viram aí, galerinha? Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Então, confie nele, povo de Israel. Legal, né? Ai, que maratona! Pois é, agora a gente vai para a lição 6 dos juniores, a última lição de hoje. Ela tem o título Onde Deus Fala. Onde Deus fala. Será que Deus fala só na igreja? Será que Deus fala em lugares? Ou Deus fala nos nossos corações? Como é isso? Para a gente iniciar essa lição, vamos estar lendo o livro, abrindo a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês, entendendo que a minha Bíblia tem uma tradução diferente das vossas. E nós vamos ler os versículos 1 e 2, tá bom? Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Aqui nessa passagem fica bem claro as formas como Deus falou e fala. Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar com os ouvidos, os olhos bem atentos e o coração quebrantado. Deus, ele fala de diversas formas. Na Bíblia, a gente tem referências das maneiras que Deus falava com o seu povo. Falava e ainda fala. Por exemplo, Deus falava muito através de sonhos e ainda fala. A gente tem essa referência principalmente quando a gente vai lendo o Evangelho de Mateus, a gente verifica que Deus falou com José por diversas vezes, José, o padrasto de Jesus, por diversas vezes falou com ele através de sonhos, tanto sobre o casamento dele com Maria, quanto depois que Jesus nasceu, para eles fugirem para o Egito, porque Herodes estava matando todas as crianças que estavam nascendo naquele tempo. Por isso, a gente também tem que estar vendo que além de estar falando através de sonhos, Deus também falou de outras formas. Falou através de profetas, falou e fala através de profetas, falou e fala através de louvores. Nós temos na Bíblia salmos escritos por Davi que foram escritos durante momentos de adoração, durante momentos de louvor, durante momentos de oração, porque Deus fala também nas orações, durante as orações. E nós conseguimos ver ali nos livros de Salmos momentos incríveis em que Deus dá respostas a Davi e a outros salmistas, falando claramente quais são os comandos, trazendo refrigério aos corações daqueles que o buscam. Pode falar através de animais, até através de uma mula o Senhor falou com o seu povo. Tu acreditas? Na palavra de Deus diz também, Jesus fala que se por acaso nenhum servo falar a palavra de Deus, nenhum servo falar o Evangelho, Deus faz com que as pedras falem. Por isso, Deus, ele sempre está falando. Por que ele sempre está falando? Porque um pai sempre fala com os seus filhos, sempre conversa. Qual é o pai que não vai corrigir o seu filho? Qual é o pai que ama o seu filho, que não vai trazer palavras de refrigério, de conforto e de carinho? Não é mesmo? Deus está falando a todo tempo conosco, através da natureza, através da arte, através da poesia, através da criação, através do próprio homem, através dos conhecimentos. Mas Deus fala especificamente através da sua palavra. É isso que esse versículo de Hebreus que nós lemos fala. Deus fala especificamente através da palavra. Fala especificamente para completar, para tornar a revelação deles mais completa, ele fala através de sua palavra. E o que é a palavra? É o próprio Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne. Então, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todas as vezes que nós observamos as atitudes de Jesus, nós entendemos que Deus está falando conosco, está dando resposta às nossas orações, está nos dando promessas, está também liberando profecias sobre nossas vidas.
Enfim, Deus fala todo o tempo, Deus cuida de nós. Por isso, continue crendo que todas as suas angústias, todas as suas aflições, tanto nesse tempo de pandemia ou não, Deus está vendo e está falando. Só abre esse ouvidinho aí, pequeno, e quebranta esse coração, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Bom, como atividade para vocês, o que eu vou estar deixando? Vou estar passando aí um louvor, vocês vão estar ouvindo esse louvor, e após esse louvor eu quero que vocês cantem esse louvor em casa. Pode chamar o papai e a mamãe para cantar junto, pode chamar os irmãos, grava um pedacinho de vocês cantando esse louvor e manda para o departamento infantil, tá bem? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Deus é o nosso Pai. Lindo, né? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Eu aproveito esse ensejo para comunicar a vocês o meu desligamento do departamento infantil. A partir dessa aula de hoje, a Tia Ju não vai mais ensinar a vocês. Mas fiquem tranquilos, o departamento infantil está já criando estratégias para poder ensinar, continuar ensinando a palavra a vocês. A palavra de Deus não vai parar. E desde já eu agradeço pela oportunidade maravilhosa que foi ensinar para vocês. Foram todos os momentos que nós vivemos juntos, tanto na salinha, quanto no culto infantil e quanto na EBD. Eu agradeço muito, eu carrego e vou carregar para sempre todas as experiências que eu vivi com vocês, crianças, durante todo esse tempo no meu coração. Eu amo vocês muito e amarei eternamente. E eu espero que todas as sementes plantadas frutifiquem em vossos corações grandemente. Vamos orar agora, fazer a nossa oração de encerramento. Coloca as mãozinhas no coração. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, aprendendo, ouvindo, compreendendo a Tua Palavra. Como é bom estar contigo, Senhor. Como é boa a Tua presença.
Como é bom quando o Espírito Santo age, quando nós sentimos a presença do Teu Filho Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui hoje, por tudo que o Senhor fez durante todo esse tempo. Continuamos clamando por cura em todas as casas, em todos os lares, em todas as famílias, não só cura física, mas como cura emocional e espiritual, principalmente espiritual, em todos os lares, em todos os corações, em toda a tua criação, em todos os países, Senhor. Nós pedimos que o seu Santo Espírito percorra por todos os lugares e promova a salvação, a conversão, o convencimento de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que se cumpra, Senhor, a tua palavra, de que todos os joelhos se dobrem, todos os lábios confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos use como teus instrumentos, hoje e enquanto o fôlego de vida estiver em nós, que todas as sementes frutifiquem, que todos os corações sejam modificados pela tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos derrame sabedoria, para que nossas caminhadas sejam contigo, sempre contigo. Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés. No nome de Jesus. Amém. Obrigada por tudo. Amo vocês. Tchau. Oi, hoje a gente veio mostrar o nosso pergaminho que a gente fez nessa aula. Para de rir, Bia, vai, olha. Agora vai. Então vamos lá. A gente fez esse pergaminho. É pergaminho. Vocês aprenderam na lição. A gente aprendeu na lição de hoje. E o que tem no pergaminho? Ó, ficou desse tamanho porque a gente colou 2 folhas. A gente escolheu 2 folhas. Tá, e o que tem no pergaminho? Eu vou dar uma tocada de cabeça pra baixo. Pergaminho, tá escrito aqui. Aí a gente escreveu aqui. Onde aprendemos a palavra de Deus? 1. Em casa com a mamãe. Lendo a Bíblia. 3. Vendo vídeos bíblicos no YouTube. 4. Ouvindo louvores. 5. Conversando com amigos da igreja. 6. Filmes evangélicos. E 7. Orando. E no final a gente botou um versículo da Bíblia. Tá ao contrário. Você leu o seu. Eu vou ler o meu primeiro. Eu escrevi assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, no seu caso, 4, 3. E o seu versículo? O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Mateus 24, 35. E foi isso. Tchau. Daça, conforme a lição que a tia Deise passou, a lição de hoje, você acha que nós podemos aprender a palavra do Senhor aonde? Quais são os lugares? A gente pode aprender em casa, na Bíblia, na igreja. Muito bem. Então, não só na igreja, mas na nossa casa também, né? Junto com os amigos. É certo falar isso? Sim. Então, muito bem. Pai do céu, eu queria te falar agora que essa é a nossa caixinha. Abençoe nossa família, nossa casa. Abençoe meu pai, meus irmãos. Amém. Está o pedido de oração pelos meus filhos. Agora eu vou orar. Jesus abençoe meus filhos. Amém.